As pessoas sempre perguntam para mim a questão do preço em comunicação visual. E até mesmo alguns clientes nos questionam, né, a questão do preço, né? Porque o preço na comunicação visual é muito relativo. Muitas coisas interferem no preço da comunicação visual. Mas o tempo é aquilo que mais afeta. A maioria das pessoas acha que é a questão do material, que é o tamanho do material, a espessura do material, o tipo de tinta que é utilizado. Mas quando a gente leva mesmo em consideração o trabalho executado, principalmente aqueles trabalhos que são mais detalhados, uma fachada, de repente uma placa um pouco diferente, você vai perceber que o que influencia mesmo a questão do custo é o tempo e a quantidade de pessoas trabalhadas nisso, né? Então, uma das coisas que assim eu sempre achei meio complexo, meio complicado na questão da comunicação visual é a questão de trabalhar por metro quadrado. Por que eu falo isso? Porque o trabalho por metro quadrado, ele não é garantia que você vai ter lucro. E ninguém trabalha sem lucro. Se uma empresa tiver com pouco lucro, possivelmente ela vai fechar. Eu costumo falar o seguinte, que outras profissões, elas trabalham melhor do que a área da comunicação visual. Vai no mecânico, por exemplo. O mecânico ele vai te cobrar a peça trocada, vai te cobrar a mão de obra trocada e o tempo de execução. O tempo dessa mão de obra ele vai cobrar. Já a pessoa da comunicação visual, muitas vezes, ele não faz isso. Ele pega um banner de 3x2, ele vai ter uma lucratividade do banner de 3x2. Porque ele vai tirar cabo, ele vai tirar tempo, ele vai tirar despesas da empresa, tudo em 3x2. Mas e quando você pega um banner de 50x60? Como que você tira as despesas? Se você calcular ele invertido, o preço que você cobra e depois vir tirando todos os valores decorrentes das despesas, você vai perceber que no final você está tomando prejuízo. Os cabos do banner, sendo um cabo grande ou um cabo pequeno, na maioria das vezes o custo é fixo. A quantidade de ponteiras são as mesmas. O tamanho da cordinha muda um pouquinho, mas a mão de obra para se colocar isso tudo é o mesmo. Agora, quando o banner ele é pequeno, na maioria das vezes, ainda você perde material ainda na hora da impressão. Você coloca uma bobina maior que o banner e você perde um bom tanto lá na hora da impressão. Pensa nisso. Veja se realmente você não está cometendo isso na tua empresa de comunicação. Depois você me fala. E você vai perceber que esse é uma dos locais que pode estar saindo dinheiro no teu negócio. Fala dos banners, mas quantos itens nós não produzimos na comunicação visual? Beleza? Meu nome é Sérgio, fique atento, eu estou sempre gravando vídeos para que você possa refletir mais sobre a área da comunicação visual.